Irmãos, vamos à continuidade do estudo sobre a lei de Deus das crianças de 7 anos para baixo. Eu sei que tem muita criança aqui. Inclusive, Jesus disse que tinha que ser como criança, né? Das crianças de 7 anos para baixo, eu pergunto, então, estamos estudando que mandamento? Quinto, muito bem, Yasmin. Honra seu pai, honra teu pai e tua mãe. Esse é o mandamento, honra teu pai e tua mãe. Mandamento pequeno. Assim como alguns outros mandamentos que são bem curtinhos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Esse mandamento é honra teu pai e tua mãe. Mas um mandamento que tem uma razão anexa a esse mandamento. Qual é, Abraão, a razão anexa ao quinto mandamento? Ruth, para que se prolongue seus dias na terra. Então isso quer dizer o quê? Que esse mandamento é um mandamento com, a Bíblia diz, é um mandamento com promessa. Muito bem. Então tem um mandamento com promessa. Há uma promessa de quem honrar pai e mãe, Deus vai prolongar os seus dias. Deus cumpre sua promessa, irmãos? Cumpre. Deus cumpre suas promessas. Então nós devemos ser um povo que crê nas promessas do Senhor. Crê que Ele vai cumprir cada uma das suas promessas. Os filhos devem crer que Deus vai cumprir sua promessa para com seu pai e com sua mãe. Mas pastor, tem filho que honra pai e mãe, mas morre cedo. Deus deixou de cumprir sua promessa? Não. De forma alguma. Por quê? Porque Zaqueu, que são filho, era bom filho, mas morreu jovem, a gente disse. E morreu com 18, 19, 20 anos, morreu jovem, mas honrava o pai e a mãe. Deus deixou de cumprir sua promessa? Não, né? Por quê? Mas ele morreu cedo, pastor. Enoque, irmãos, foi cedo. Enoque, enquanto as pessoas viviam 900 anos, 800 anos, ele só viveu 300 e poucos anos. Isso é nada, né, irmão? Fosse nos dias de hoje, era mais ou menos comparado a pessoa morrer com 25 anos. Era novo, não era? Morrer com 25, 30 anos. Muito jovem. Mas Enoque, Deus chamou para si. Não viu a morte. Era um homem que, a Bíblia diz o quê? Andava com Deus. Certamente ele honrava pai e mãe, não honrava não? E foi cedo. Ué, e agora? Eita, Aline, e agora? Irmãos, Deus tem um propósito na vida de cada um. Nossos dias estão escritos e determinados. E esses dias prolongados diz respeito à longevidade, diz respeito à longevidade. Mas a gente, inclusive, fez reflexão um pouco, né? Coloquei um texto bem pequenininho de reflexão. Essa semana, irmãos, aqui eu completou mais um ano. E a gente tem aquele salmo que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. O irmão mesmo orou aqui dizendo: Senhor, o tempo está passando rápido. Está passando muito rápido, irmãos. A semana, a gente chega aqui quando olha para os irmãos, meu Deus, passou uma semana, não, Gisele? Irmão, já estamos no domingo. Isso é bíblico, está na Escritura. Então, irmãos, enquanto estivermos aqui na terra, enquanto a gente estiver fazendo, observando a lei de Deus, honrando a Deus, nossos dias serão intensos, serão dias que você vai olhar e dizer, valeu. Eu fico imaginando os ímpios, irmãos, que às vezes chegam em determinada idade e olham para trás, eles ficam procurando o que é que foi que valeu a pena eu ter feito. E depois não dá para voltar mais. Não tem mais como retornar. Aquele que honra seu pai e sua mãe, seus dias serão diferentes, apesar de passarem rápidos, evidentemente para todos nós. Estarão envolvidos em fazer a vontade de Deus, honrar, gastou seu tempo da forma adequada, da forma correta, empregou seu tempo naquilo que era adequado. Vive mais
do que quem desperdiça seu tempo. Gasta seu tempo com bobagens, com futilidades. Aí acha que eu vou aproveitar a vida. Os ímpios, né? As pessoas que não temem a Deus, estão aproveitando a vida em quê? Que proveito você está tendo da sua vida? O cristão que ama a lei de Deus, ele vai aproveitar sim a sua vida. Ele vai honrando a Deus, ele vai olhar para a lei de Deus e vou gastar meu tempo da forma correta, honrando. Vou gastar meu tempo, minhas energias para o reino de Deus, em prol do reino de Deus, em prol do meu próximo, em prol da minha família, em prol da igreja, em prol dos meus irmãos. Exatamente, por isso que a gente tem insistido e colocado que a nossa leitura, a nossa interpretação, a nossa visão tem que ser sob o prisma da palavra de Deus. Senão a gente vai incorporar as coisas e vai dizer, não valeu a pena. O que é que valeu? Viveu tão pouco. Ramon está lembrando as palavras do apóstolo Paulo, que olhou para trás e disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É diferente, né? É bem diferente, né? Quem sabe, né? Paulo podia até ter vivido mais tempo, né? Bem mais tempo. Talvez 2, 3 anos da vida de Paulo fizesse grandes diferenças, né? Mas chegou o tempo, como foi dito aqui, Salmo 139, nossos dias estão escritos e determinados. Por isso que o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. O tempo que o Senhor nos dê aqui na terra, seja ele quanto for, vivamos com sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Um coração sábio, um coração que faz a leitura correta, olha para si mesmo, compreende quem é Deus, quem é o próximo, esse mundo. E aí nós vamos viver o tempo, contar os nossos dias, né? Viver o nosso tempo da forma adequada. Então, o mandamento com promessa, para que se prolongue os teus dias, para que teus dias sejam proveitosos aqui na terra. No estudo anterior, irmão, nos estudos anteriores, vimos as responsabilidades dos superiores para com os seus subordinados. Vimos que os superiores têm responsabilidade para com os seus subordinados que praticam o bem. Então, ele deve aprovar sua conduta, encorajar para que se esforce mais ainda em fazer aquilo que é bom, recompensá-los de maneira apropriada. Também vimos que há responsabilidade dos superiores para com aqueles que praticam o mal, os inferiores que estão sob seu comando, deve reprová-los, desencorajá-los, puni-los, não aprovar suas atitudes, criticá-los e, se necessário, corrigi-los. Vimos que os superiores também têm responsabilidades da proteção e da provisão para com seus inferiores. Então, toda a proteção que as circunstâncias exigirem, que tenham condições de suprir e prover a alma e o corpo, os superiores devem, então, fazê-lo. Então, nós vimos as instâncias disso. Então, o Estado foi instituído para quê? Para proteger o cidadão dos criminosos, das ameaças internas e externas dos estrangeiros. O Estado foi instituído para garantir a liberdade das pessoas, sua segurança, fomentar a justiça, fomentar o bem-estar, promover o bem-estar, manter a justiça, a lei e a ordem. Isso é para que o Estado foi criado. Então veja, o crente que estuda a palavra de Deus, ele estuda, irmãos, como entender o mundo, como deve funcionar.
A partir de quê? A partir da Escritura, a partir da palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus vão nortear sua compreensão, sua ação. Ele vai deduzir, ele vai entender, ele vai compreender. Essa lei aqui que estão querendo aprovar, esse daqui está de acordo com o objetivo do Estado, vai fazer com que o Estado cumpra a sua responsabilidade. Ele vai saber disso, porque ele está estudando a lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita. Então, o Estado ele tem essa responsabilidade, a igreja tem a responsabilidade de proteger os membros, principalmente das suas falsas doutrinas. Então, a obrigação da igreja é pregar de forma fiel às Escrituras, administrar as ordenanças, aplicar a disciplina, também socorrer os necessitados pelo ministério diaconal. Isso é a responsabilidade da igreja, responsabilidade principal. Então, quando ele prega aos seus fiéis, prega aos ímpios, quando ele prega a palavra, ele está cumprindo com as suas obrigações, as suas responsabilidades. Na instância da família, então o chefe de família tem que proteger seus membros de tudo que for errado, aquilo que lhe traz dano, que pode até mesmo destruir a família, até onde for possível. Então ele tem que prover alimentação, vestuário, abrigo, saúde, educação, em todas as áreas. Educação formal, né? A educação escolar, assim a gente usa a expressão, e a educação, evidentemente, primordial, que é a religiosa. Deve ser desde o começo. Então nós aprendemos tudo isso nos últimos estudos. Nós vamos ver hoje, responder algumas perguntas. Dentre elas, por que é que os superiores devem dar um bom exemplo aos seus subordinados? Isso é responsabilidade dos superiores, sim, dar o bom exemplo. A Bíblia traz isso traz essa responsabilidade para com os superiores. Eles devem se preocupar em dar bom exemplo. Eles não podem ficar muito relaxados. Por quê? Porque os inferiores vão aprender por meio do exemplo. Como é que a geração nova vai aprender como fazer as coisas certas? Sendo instruída e observando os mais experientes, os mais maduros. Então deve-se ter todo cuidado. Então por que se deve dar bom exemplo? Primeiro, porque o bom exemplo glorifica a Deus. Porque o bom exemplo traz para a própria pessoa a honra devida. Conserva a sua autoridade, a autoridade que Deus lhe deu. Sem haver bom exemplo, as pessoas não serão respeitadas. Se uma autoridade ela não dá bom exemplo, ela não vai ser respeitada. Seus conselhos não vão ser seguidos. É o que muito está acontecendo, infelizmente, no nosso país. As nossas autoridades não dão bom exemplo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Um exemplo relativamente recente, há 2, 3 anos atrás, lembro muito bem, que era uma questão polêmica, né? Mas vejam os irmãos, estávamos ainda sob os efeitos de uma pandemia. Havia uma onda muito forte e não só orientação, mas inclusive como coerção para que as pessoas ficassem em casa, não se aglomerassem, não era assim? Não evitar aglomeração, usarem medidas protetivas como a máscara. E no Congresso Nacional chegou a época de realizar a eleição para a presidência da Câmara e presidência do Senado.
E assim foi feito. Foi feita a votação e então venceu um dos deputados. E normalmente o que é que acontece quando se tem uma vitória numa eleição? Tem a comemoração, né? Pois bem, um jornalista, irmãos, deu um testemunho na rede nacional de televisão. Não são todos, né? São poucos que dizem isso. Eu fui convidado para a festa e cheguei lá e eu estava devidamente protegido com máscara. E eu me identifiquei e entrei, fui autorizado. Certamente ele é uma pessoa conhecida nacionalmente, nem precisou mostrar a carteira, né? Só aparecer que a pessoa já conhece a pessoa. E ele disse, quando lá cheguei, aí ele usou a seguinte expressão: me senti como se eu estivesse numa praia de nudismo vestido de roupa. Ninguém estava usando máscara. Todos estavam se congraçando, abraçando, bebendo, comendo os petiscos e dançando. Era uma festa. Na frente da televisão estavam todos de máscara, mandando ficar em casa e, inclusive, dependendo de algumas autoridades, punindo, com o poder da punição, né? Punindo quem não estivesse seguindo as regras. Mas entre eles, não fizeram nada daquilo que era mandado. Sem um bom exemplo, a autoridade fica desmoralizada, desonra a Deus. Os subordinados vão olhar, por que eu tenho que obedecer essa pessoa? Por que eu tenho que seguir suas ordens? Se ela não dá bom exemplo. Então, mais ainda na igreja, se requer dos oficiais da igreja, pastores, diáconos, que atentem para a lei de Deus, para que não influenciem negativamente na vida piedosa dos irmãos. Então há uma responsabilidade muito grande sobre as autoridades, todas elas. Esse mandamento, irmãos, é um mandamento muito pesado nesse sentido, porque ele dá obrigação para todo mundo. Você não pode olhar e dizer, só você tem a obrigação. Não. Um tem obrigação para com um e um tem obrigação para com o outro. E os outros têm obrigações uns para com os outros. Então os pais devem ser referência para seus filhos, não devem mentir, devem buscar sempre viver na verdade, principalmente o cristão. Devem ter um autocontrole para que ensinem seus filhos a serem verdadeiros. Paulo diz assim a Timóteo, 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então a responsabilidade de Timóteo era tornar-se o padrão. É alto, né? Ser o padrão. Você agora vai ser a medida, a régua de medir. Porque padrão é esse, né? Você vai verificar se está dentro do padrão, dentro das normas, dentro das diretrizes. Então, a responsabilidade dos superiores é que sejam o padrão. Em 1 de Reis 3, 28, diz assim: todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram um profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, quando o rei estava seguindo as determinações da palavra de Deus, agiu com sabedoria, todos tiveram um profundo respeito a ele. Paulo também, escrevendo a Tito, diz: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade.
ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Então, os superiores devem dar bom exemplo para que eles honrem a Deus. Acima de tudo, eles glorifiquem a Deus. Por quê? Porque Deus foi quem lhes concedeu a autoridade. Deus foi quem lhes deu a autoridade. Agora, irmãos, vamos aos pecados dos superiores. A lista é extensa. Quais são os pecados dos superiores? Por que essa pergunta? Essa pergunta, irmãos, porque dependendo de onde nós estamos, a condição que nós estamos, onde Deus nos coloca, nós somos mais propensos a determinados erros, determinadas falhas. Isso é comum. Isso é normal. Independente da... os irmãos podem observar que isso vai depender muito da instância onde nós estamos. Se você está na escola, se ocupa uma posição de autoridade, se é professor, se você é aluno, enquanto aluno você tem uma propensão para pecar de uma determinada maneira. Se é professor, você tem propensão de pecar de outra forma, como diretor, como inspetor, como vigilante, como zelador. Dependendo de onde você esteja, há uma propensão, há uma inclinação para determinados pecados. Então é preciso ficar atento. Preciso saber, nós vimos os pecados dos inferiores para com os superiores, vamos ver agora os pecados dos superiores. E isso vai variar dependendo de onde ele esteja, da instância que ele esteja atuando, onde Deus tem lhe chamado. Mas esses pecados, eles vão exatamente se adequar em cada uma dessas instâncias. Vejamos, quais são esses pecados? Os pecados dos superiores. Além da negligência dos seus deveres. Ele não tem dever? Então, se negligenciar seu dever, evidentemente, é pecado. Né? Os deveres que eles são exigidos. Então, além disso, tem a ambição incontrolável. A busca desordenada pela própria glória. O pecado do repouso, deitado eternamente em berço esplêndido. Do repouso, do proveito ou prazer. Então, a busca desordenada pelo repouso, o proveito ou prazer, a exigência de coisas ilícitas ou fora do alcance dos seus inferiores poderem realizar, aconselhando, encorajando ou favorecendo-os naquilo que é mal, dissuadindo, desanimando ou reprovando-os naquilo que é bom, corrigindo-os indevidamente, expondo-os descuidadamente ao dano, à intenção ou ao perigo, provocando-os à ira ou de alguma forma desonrando-se a si mesmos. Quer dizer, quando você se desonra, isso é um pecado do superior. Você sabia disso? Por quê? Foi o que nós vimos anteriormente. Porque quando você desonra a si mesmo, você está deixando de dar glória a Deus na posição que Deus lhe colocou. E por fim, ou diminuindo a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. É muito pecado, né? A palavra de Deus assim nos exige. Então vamos ver de forma mais detalhada esses pecados aqui que foram listados, irmãos. Por que é pecado os superiores negligenciar os deveres que lhes são exigidos? Por quê? Porque não estão levando a sério, não estão reconhecendo a responsabilidade ligada à autoridade que lhe foi dada por Deus. Muitos tentam, inclusive, fugir de determinadas responsabilidades. Quer ver um exemplo muito comum? As pessoas casam e dizem: eu não nasci para ser mãe. Eu não nasci para ser pai. Já escutou isso, né? Já ouviu isso muito, né? Isso é o quê, irmãos?
Isso é querer fugir da responsabilidade. Graças a Deus pela sua palavra que nos mostra. Isso aí é uma desculpa esfarrapada para não ter responsabilidade, para não cumprir com a responsabilidade que Deus lhe deu. E Deus deu. Deus disse, casou num processo natural, num processo normal, é para você procriar. É para você, casou, é para você normalmente ter filho, a não ser que haja algum problema. O que é que você faz? Vai orar a Deus. Lembrando aqui, olha. Vamos ver se os meninos lembram. Bora, Abraão, de novo. Isaac casou com quantos anos? Isaac, filho de Abraão. Casou com quantos anos? 40. E foi ter filho com quantos anos? 60. Esses 20 anos ele ficou fazendo o quê? Orando. 20 anos. Olha. 20 anos. Pouco tempo, né? 20 anos. Orando. Senhor, me dê responsabilidade. Em outras palavras, né? Contextualizando. Senhor, eu quero responsabilidade. Hoje, a nossa geração está correndo da responsabilidade. Que geração nós está sendo gerida, irmãos, nesse tempo? Uma geração que não considera a lei de Deus. E qual é a consequência disso? Terrível para a sociedade. De novo, a gente toca nesse assunto e mostra que a gente precisa entender que o que a sociedade tem passado, ela passa porque ela está dando as costas à lei de Deus. Ela não quer saber da lei de Deus. Nem as igrejas querem estudar a lei de Deus. Estudar a lei de Deus dá uma responsabilidade tremenda para você e para mim. Mas nós temos aprendido que a gente tem que enfrentar. Nós precisamos saber qual é a vontade do nosso Senhor e procurar fazer a vontade do nosso Senhor. De que maneira? Na dependência, olha, na dependência do Senhor. Porque você não vai conseguir fazer isso pela sua força, pela sua... Agora eu vou firmar um compromisso comigo mesmo. E agora eu vou cumprir a lei de Deus. Você vai ver. Você tem que trincar os dentes para fazer? Tem, mas na dependência do Senhor, você não vai conseguir fazer na sua força. Você não vai conseguir fazer no seu jeito. Agora você tem que fazer esforços para isso. Lembra das primeiras pregações em Pedro, na epístola de Pedro, da diligência. Ser diligente. Ser esforçado. Você vai ter que se esforçar? Claro que você vai ter que se esforçar. Mas tem que ser na dependência do Senhor. Nossa geração não quer responsabilidade. Aí já foge, já vai fugindo. E qual é a consequência disso? Irmãos, é uma sociedade... Isso já está mostrado, está sendo claramente visto aí, inclusive no mercado de trabalho. O pessoal está começando a designar a geração pelas letras, né? A gente está na geração Z, né? Geração Y, sei lá. Hoje a gente está na Z, né? Geração Z. Deve ser geração do Zap. Por isso que deve ter estar do Z. As empresas estão olhando e já estão assim, não quer muito esse pessoal não para trabalhar. Sabe por quê? Dizem os estudos aí, não tem muito assim, olha, que está trabalhando aqui, depois vai para lá, depois vai para cá, depois vai para lá, ele não tem muito, ele não se compromete muito não, tem muito comprometimento não. Eles estão procurando o quê? O benefício próprio somente. Estão olhando só para o umbigo. É a geração que, rapaz, eu tenho uma responsabilidade aqui. Deus me colocou aqui. O tempo que for, pode ser pouco tempo num determinado lugar, pode ser pouco tempo. Eu tenho uma responsabilidade.
Deus me colocou aqui, eu tenho que dar, contribuir, fazer valer. Porque se por acaso eu sair, passei pouco tempo, o empregador vai dizer: oh, que pena que eu perdi esse empregado. Mas, né, aconteceu, ele recebeu, quem sabe, uma proposta melhor e tal. Mas uma pena. Mas o pessoal não quer porque diz: rapaz, não se compromete muito não. Tá, fez aqui o trabalho dele e tal. E eles, às vezes, faz o feijão com arroz aqui e tal. E eles estão, tá aqui, mas está de olho no outro canto. Está aqui, mas está de olho em outro local. Vendo onde é mais benéfico. Não criam raízes. É isso que está acontecendo. E qual é o resultado disso, irmãos? É terrível para a sociedade. É terrível. Porque não há uma contribuição, não há um entendimento da sua responsabilidade. Ele olha para o seu umbigo somente. Isso é o resultado de quem não entende, irmãos, da lei de Deus. Você colocou ali, você tem uma responsabilidade. Então, por que é pecado os superiores negligenciarem os deveres que lhes são exigidos? Porque não estão reconhecendo a autoridade que lhe foi dada por Deus. Tiago 4,17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Pecando. Outra pergunta: que atitude errada? Olha isso aqui. Isso aqui é crucial. Que atitude errada do coração e da mente é fonte da maioria dos erros cometidos por pessoas em posição de autoridade? Isso aqui responde tanta coisa. Eu vou repetir a pergunta. Que atitude errada do coração e da mente é fonte da maioria dos erros cometidos por pessoas em posição de autoridade? Qual é a atitude? Que atitude é essa? O egoísmo. Acabei de enfatizar aqui para os irmãos. Olhar para o seu umbigo. Agora, o egoísmo não identificado ou não controlado. Porque você pode identificar seu egoísmo e controlar. Um exemplo disso, o irmão deu aqui do primeiro problema em família da humanidade. Qual foi o primeiro problema em família da humanidade? Foi o quê? 2 irmãos, não foi? Caim e Abel. Porque tem a questão do controle, tem. Deus disse para Caim. Foi o que ele disse: o teu desejo está diante de, cumpre a você o quê? Dominá-lo. O que é que eu quero dizer? Não se escandalizem. Todos são egoístas. Todos nós somos egoístas. O que é que nos cabe? Dominar. De que maneira? O Espírito. Por isso que a gente não é nada sem o Espírito de Deus. Na dependência do Espírito. Lembra que eu disse antes, irmão, na oração, no Senhor, na dependência do Senhor. Você vai dominando esse egoísmo. Você vai matando ele. Matando a soberba. Matando ela de fome. É assim. Então, o egoísmo não identificado ou não controlado, você identificou e disse: meu Deus, eu estou sendo egoísta. Você não se pega fazendo isso, né? Na tomada de decisões. Você tem uma decisão para fazer. Qual é a tendência do seu coração? É ir para o egoísmo. É olhar logo a sua parte. Farinha pouca, completa aí. Meu pirão primeiro. Os baianos, né, sabem disso bem. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Que é isso? Egoísmo. É isso. Então, isso daí, irmão, precisa ser controlado. Por quê? Porque dos superiores para com os inferiores leva à exploração de pessoas que estão sob a autoridade de outras. Deus deu autoridade não para o nosso deleite pessoal. Você recebeu, Deus não lhe deu autoridade para você ficar desfrutando disso sozinho.
mas sim um dever para com os que estão sob sua autoridade. E quem tem autoridade está sob o governo de Deus, em última instância. A quem tem que prestar contas, todos nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. Por isso que o ímpio diz no seu coração, não há Deus. E a gente canta, né? Diz que não há Deus, diz o insano. Seu coração assim procede. Diz não há Deus. Ele quer fugir de Deus, assim como as pessoas querem fugir da autoridade, ou da responsabilidade. As pessoas querem fugir de Deus, por quê? Porque Deus vai pedir contas. Ele vai pedir. Então, irmãos, é muito perigoso o egoísmo. Então, é uma coisa que a gente olha, a lei de Deus, ela tá. E aí isso acontece em todas as instâncias. Vamos lá. Aplicação prática, dentro de casa. Então, você tem filhos. E você tem autoridade sobre os filhos, aí o que é que você faz? Hoje em dia, o pecado às vezes é o contrário, né? Mas do que alguns pais se aproveitam dos filhos. Hoje em dia, os pais não estão nem botando os filhos para fazer as responsabilidades deles. Os pais estão incentivando o egoísmo dos filhos. A geração do dia de hoje é essa. Mas o pecado aqui que está dizendo é explorar os outros, os pais dos filhos. Os irmãos mais velhos sabem que tem autoridade sobre o mais novo, aí fica mandando, pegue isso, pegue aquilo, faça isso para mim, faça não sei o quê. Isso é egoísmo desde sempre. Enquanto ele deveria dar exemplo, servir, ele quer ser servido. Eu estou dando exemplo, irmão, desde casa, para a gente ver como o egoísmo é forte. Então, irmãos, todo uso egoísta de autoridade é abuso. Abuso de quê? De autoridade. Então, todo uso egoísta da autoridade é abuso de autoridade. Portanto, é pecado. É pecado. Filipenses 2:21 diz assim: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Lembre que Filipenses 2, ele começa em quê? Já começa dizendo que Cristo não foi egoísta. Cristo se humilhou. Cristo disse, eu sou o mestre, mas eu estou servindo para vocês. Eu podia até estar aqui sendo servido. Porque ele não era só o mestre humano, ele era o Deus. Ele era Deus, o Deus não, ele era Deus, ele é Deus. Então o que é que ele fez? Ele não levou isso em conta. Ele não levou isso em conta para dar exemplo. Então, todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Então, nós devemos buscar o que é de Cristo. E o que é de Cristo é não ser egoísta. Cristo denuncia o egoísmo lá em João 5,44, quando diz assim: como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Vocês são egoístas. Vocês ficam aceitando a glória um do outro, mas não procuram a glória que vem do Deus único. Então, todo uso egoísta de autoridade é abuso. Você não está glorificando a Deus desse jeito. O egoísta, ele acha que os outros têm o dever de servir a ele. Mais uma vez, Cristo denuncia, lá em João 7, versículo 18, quando diz: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Estou procurando aquilo que é meu. Não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do meu Pai. Não estou aqui por interesse egoísta. Não estou aqui com interesse egoísta para satisfazer a mim mesmo. Então, meus irmãos,
o egoísmo é fonte da maioria dos erros cometidos por pessoas em posição de autoridade. Então, já aprendemos, uma das coisas mais importantes que aprendemos é que todos somos egoístas por natureza. O que é que nós devemos fazer? Identificar isso e controlar, lutar. Lutar. Para que a gente, quando estivermos em posição de autoridade, não venhamos a desonrar Deus. Vamos ver agora alguns exemplos bíblicos de governantes que comandavam aqueles que estavam sob a sua autoridade e fizeram coisas contrárias à lei de Deus, deu ordens contrárias, porque esse é um dos pecados dos superiores, é levar os inferiores a realizarem coisas contrárias à vontade de Deus para satisfazer os seus próprios desejos. Por que foi que Daniel ele foi condenado para ir à cova dos leões? Por causa de quê? Os inimigos do reino de Deus convenceram o rei daquela época, né, o governador, o imperador, o soberano daquela época, e massagearam o seu ego, apelaram para o seu egoísmo. Então vamos ver. Diga aí, irmãos, vamos fazer um exercício? Lembra aí de alguns governantes, de exemplos bíblicos que fizeram coisas contrárias à lei de Deus, ordenaram coisas aos seus inferiores para que eles descumprissem a lei de Deus. Vamos lá? Lembra de uma ordem aí que foi dada, que é contrária à lei de Deus. Eu já dei um exemplo, né? Fui citar eu já dei um exemplo, já dei uma dica. Vá por aí que você acha mais. Isso, exatamente. Por isso que eu digo, siga aí o exemplo que você vai achar. Aí aqui eu pegou a dica. Foi Nabucodonosor ordenou o quê? Que o povo adorasse a uma imagem. Isso é contrário à lei de Deus. Aí o que aconteceu? 3 indivíduos não se prostraram. 3 indivíduos não se prostraram. Assim como eu citei para os irmãos, Daniel não deixou de orar ao Senhor. Bom, vai pagar um preço. Vai pagar um preço. Sempre vai ser assim, irmãos. A gente vai pagar um preço. Sempre vamos pagar um preço. Preste bem atenção nisso. Sempre você vai pagar um preço. Ou vai ser o preço da vida, ou vai ser o preço da morte. Você sempre vai pagar um preço. Em que sentido eu digo o preço da vida ou o preço da morte? Você pode olhar para uma perspectiva ou outra. Se você segue a lei de Deus, você vai pagar um preço por ser fiel a Deus. Isso pode lhe levar à morte. Mas, no final das contas, vai lhe garantir a vida eterna. Então, por isso que eu digo, depende da perspectiva que você vai ver. A gente vai pagar um preço. Se a gente fizer a vontade do nosso coração, nós vamos andar por caminhos assim, bem largos. Entendeu? Você vai andar por caminho largo, não vai ser tão difícil. Você vai fazendo sua vontade, vai ajeitando a linha. Você foi instruído bem, seus pais lhe deram boa educação, você conhece um pouco da lei de Deus, que maravilha, aí você vai fazendo aquele jogo de cintura, faz um pouquinho a sua vontade, vai para um lado, depois vai fazendo aqui, não, isso aqui eu aprendi assim, eu vou fazer desse jeito, mais ou menos Deus gosta, e você fica tentando, né? E o caminho fica largo. Só que é um preço muito alto, porque no final você vai pagar com a própria vida. Ou você vai pagar o preço de andar pelo caminho estreito, apertadinho, né? E vai custar. Normalmente,
a rodovia não está assim bem asfaltadinha, tem pedras, né, no caminho, barreiras para serem superadas, tem o vale da sombra da morte, né, para passar, alguns lugares escuros, alguns pântanos, lembrando de Burning, né? Tem leões no caminho que vão aparecer, mas no final é o caminho que vai para o céu, mas não é fácil trilhar por ele. Vai ter que desagradar pessoas que você gosta, vai ter que desagradar pessoas que você ama, você vai ser mal falado. Algumas pessoas ou muitas pessoas não vão olhar para você, vão lhe cumprimentar por obrigação, mas você vai seguindo. Sempre vamos pagar um preço. Sempre vamos pagar um preço. Então, vimos aqui 2 exemplos aqui de Nabucodonosor. Mais um exemplo, vamos lá? Então, Amã, né, e Mardoqueu, né, Amã procurou uma forma, né, não só de destruir Mardoqueu, mas toda o seu povo, não foi? E ele estava numa posição de autoridade, né, e levou o rei a fazer isso, né? O rei não foi prudente, não foi sábio, não procurou saber das coisas e foi levado. Então, Amã era um dos nobres, né, mais respeitados na corte daquela época, usou sua autoridade para assassinar não só uma pessoa, mas todo o povo. É muita crueldade, muita crueldade. Muito bem, tem mais alguma? A mulher de Potifar tinha autoridade sobre José e queria levá-lo a pecar contra Deus. Aí de novo, né? Olha, José honrou mais a Deus, mas pagou um preço. Pagou um preço. E foi praticamente o preço da própria vida, né? Porque um escravo ser acusado por uma mulher daquela escravo, irmãos, se entende, né, que Potifar ou Deus colocou no coração, né, de Potifar não matar José, né? Ou então Potifar já desconfiava da mulher, disse, essa daqui, sei não. Ficavam os presos do rei lá, né? Então era diferente. Então a gente paga o preço. Então José pagou um preço. Tem outros exemplos, né, irmão? Por exemplo, Zedequias proibiu Jeremias de profetizar no nome do Senhor. Eu dou esse exemplo porque era dentro do próprio reino de Deus, né? Dentro do próprio reino de Deus acontece isso aí, não é só o ímpio, né? Contra acontece. Entendeu? Calar vai acontecer. Né? Até nos dias de hoje, eu vou dizer para os irmãos, isso aconteceu alguns anos atrás, vou só relembrar rapidamente para os irmãos. Eu disse que na igreja que a gente fazia parte, estávamos defendendo nossa posição diante de uma associação de igrejas. Teve uma assembleia e nós íamos, o pastor da igreja na época ia defender o posicionamento da igreja de crer dessa maneira, né? De crer nas doutrinas da graça, de defender a confissão de fé, a doutrina reformada. E, irmãos, numa assembleia calaram, retomaram a fala do pastor, não permitiu que ele se defendesse. Simplesmente disseram, você não vai falar entre crentes, né? Não só crentes, pastores, era uma reunião de uma associação de igrejas batistas. Impediram um crente de professar aquilo que crê. Como é que pode? Cale-se. É a mesma coisa aqui, proibiu o profeta de profetizar no nome do Senhor, proibiu o pastor de falar em nome do Senhor. Acontece? Foi dito aqui, tinha
uma igreja, né, há muitos anos atrás, tinha um programa de rádio, programa numa rádio, e estava se pregando, né, as doutrinas da graça, e os outros pastores que tinham programa naquela rádio disseram assim: ou eles saem ou a gente sai, ou eles saem ou a gente sai. Veja, irmãos, só mais um exemplo aqui para a gente concluir. Na verdade, nós vimos vários exemplos. Nós vimos exemplos de governantes bíblicos que mandaram seus subordinados fazerem coisas contrárias à lei de Deus. Vamos finalizar com exemplos de governantes que exigiram dos seus subordinados coisas impossíveis de ser realizadas. Por quê? Porque isso é um pecado comum, lembre, a gente está vendo os pecados dos superiores. Então, muitas vezes os superiores têm autoridade e exigem coisas impossíveis dos seus inferiores realizar. Tem que ter muito cuidado. Vamos ver um exemplo. Mais um exemplo bíblico aí, de um governante que mandou os seus subordinados, os seus inferiores realizarem algo que eles não poderiam realizar. Vou dar outra dica. Lá, Saul também. Saul fez uma coisa assim interessante. Vamos ver qual é o de Saul. Vamos lá. Certo? Mas ele não exigiu uma coisa. O exemplo de Saul é errado porque levou, se encaixa na questão anterior. Levou o pessoal a fazer coisa que Deus não, é contrária à lei de Deus. Ele levou os seus subordinados a jejuarem, fazer um jejum, até vencer a batalha. Isso é uma coisa, irmãos, que não se deve fazer. Tanto é que seu filho, sem saber, Jonas comeu, né? Então é uma exigência, é um capricho, né? É um capricho, como aqueles nécios, loucos, que disseram: enquanto Paulo não estiver preso e morto, a gente vai também jejuar. Só que eles fizeram isso, né? No conjunto. Aqui, no caso de Saul, ele exigiu dos seus inferiores que não comessem enquanto não vencessem uma batalha. Está errado. Isso é uma exigência extrema, sem senso, sem nexo. Nabucodonosor também. Nabucodonosor exigiu uma coisa dos seus inferiores que eles não podiam fazer. Lembra o que foi? Do sonho. Ele disse assim: olha, eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho. Aí eu quero saber a interpretação desse sonho. Aí os magos, os adivinhos, os sábios disseram: conta o sonho. Ele disse: eu não lembro, mas eu quero a interpretação. Mas Nabucodonosor, quem é que vai poder lhe dar a interpretação de um sonho que o senhor não diz qual é? Eu quero, senão eu mato tudinho. Então, não é só interpretar. Eu quero que vocês me digam o sonho que eu tive e eu esqueci, e depois interprete. E como? É um abuso, né, extremo de autoridade. Teve um que aconteceu, vamos fechar com esse aqui, que aconteceu com o povo de Deus, lá no Egito. Qual foi a ordem que deram para o povo de Deus lá no Egito, que ele não tinha condições de cumprir? Qual foi? Mantenha a produtividade dos tijolos, mas além disso, você ainda tem que pegar a palha. Então, irmãos, são exemplos de governantes que exigiram coisas impossíveis de serem realizadas pela sua posição. Então, a gente deve ter cuidado, né? Os que estão em posição de autoridade para não exigir isso. Tá vendo o que ele disse aí, ó? Tá. Um conluio, né? Né? Exigindo. E aí, a autoridade que tinha, em vez de absolver Jesus, lavou quer dizer, deve ter lavado a mão com lama, né? Porque sujou mais do que antes, né?
Então, irmãos, veja, concluindo aqui as palavras de conclusão, como Cristo destacou, irmãos, os superiores, lembrando dos nossos estudos anteriores, né, os superiores devem receber a honra devida pela sua posição de autoridade, mas também os superiores estão para servir, para servir. É muito importante essa compreensão e fica muito claro quanto das exigências dos superiores para com os seus inferiores. Há muita responsabilidade e diria, irmãos, que são cruciais na formação do caráter da criança, assim como do bom andamento da sociedade. A gente sabe disso, a gente sempre diz, as crianças são o futuro da sociedade, mas como é que essas crianças estão sendo educadas, instruídas? Se elas não estiverem sendo instruídas na lei de Deus, como vai ser essa sociedade? Então a gente insiste nisso. Qual é o problema da sociedade? O problema da sociedade é que ela deu as costas para a lei de Deus. Como vão ser os profissionais, como vão ser os pais do futuro, se eles abandonam a lei de Deus? Como vai ser? É por isso que não há boa perspectiva para o futuro. Não há. Como a gente vai ter boa perspectiva para o futuro? E aí a gente se reporta, né, sobre a visão escatológica, que a visão milenista, no nosso entender, é a visão mais adequada. Nós caminhamos para um estado de caos. Nós caminhamos para um estado de caos. E é exatamente isso. Por quê? Porque vai surgir mundialmente falando, que vai resolver esse caos. E essa figura aqui é a figura do anticristo. Então não há como ter boas perspectivas para o futuro. Por quê? Porque o povo está abandonando a lei de Deus, não quer saber da lei de Deus. Bom, mas e assim tão catastrófico? Não, as pessoas vão encontrar, sempre vão buscar suas soluções. O homem, diante do pecado, sempre vai buscar a sua solução. Desde o Éden, ele busca solução, ele criou cintas, né? Deus disse, isso aí não serve. Mas para ele estava servindo, né? Então o homem vai procurar soluções. O cristão vai oferecer a lei de Deus, ele vai dizer, isso aí não serve. Mas nós sabemos que são paliativos. É extremamente importante, irmãos, a lei de Deus na formação da criança, do caráter, para ele saber o que é certo e o que é errado. O que é que Deus exige? Quais são suas responsabilidades enquanto inferior, e qual é a sua responsabilidade quando ele estiver numa posição de superioridade. Se todos os superiores tivessem o senso do dever de proteção e provisão dos seus inferiores, muitas mazelas seriam evitadas, não? Muitas. A negligência é uma questão muito importante, em especial nos nossos dias, porque nós vivemos tempos de egoísmo, tempos difíceis, de muito egoísmo, pessoas preocupadas apenas com seus interesses, sempre olhando a situação sob a perspectiva de como ela vai se dar bem, mas não é assim com relação ao quinto mandamento, que requer o reconhecimento das boas ações, a reprovação das más ações, com vistas ao bem-estar geral. Então a lei de Deus vai explicar muita coisa, irmãos, inclusive muitos desajustes familiares. Se dá por quê? A lei de Deus desprezada. A lei de Deus escanteada. Muita coisa poderia ser minimizada. Você não vai conseguir resolver o problema do mal no mundo todo, porque o pecado está aí, está em nós, a natureza sofre e tal, mas muita coisa poderia ser minimizada e até evitada se as obrigações do quinto mandamento fossem cumpridas. Que Deus, irmão, nos conceda a força e a sabedoria para honrar este mandamento. Amém.